Ei, gente, bom dia. Eu chamo de bom dia porque eu tô aqui na caminhada para ir ao trabalho. É mais ou menos 8 horas da manhã, eu já estou atrasado, mas já fiz um tantão de serviço de casa, que a mulher fez uma cirurgia, tadinha, não dá conta, tem que deixar tudo pronto. Tá recuperando ainda. Nós estamos em novembro já. Eu tinha feito uma grande gordura, grande assim, né? Eu adiantei 7 ou 8 episódios do podcast. E aí, isso aí me ajudou bastante, porque chegou uma hora que eu não conseguia gravar mais nada. E aí agora queimei essa gordura e esse podcast agora será lançado no próximo domingo. Hoje é dia 5, dia 2 foi um sábado, o próximo domingo será o dia 10 e hoje é dia 5 de novembro. Ou seja, esse episódio irá ao ar daqui a 5 dias. E nós estamos aqui com um clima gostoso, cara. Uma chuva que demorou a cair em Belo Horizonte, né? Contagem, tecnicamente eu moro em Contagem, eu não moro em Belo Horizonte, né? Mas é isso, aqui na região metropolitana não choveu durante 6 meses e agora caiu essa chuva, né? E agora caiu essa bênção dos céus. E eu tô andando sem guarda-chuva na esperança de que não vou estragar nem o fone de ouvido, nem a tela do telefone, nem nada. E depois de passar vários episódios falando de sistema de regras, né? E dos caras que criaram o sistema de regras e tudo, vamos dar uma guinada, vamos dar uma mudada, porque nem só de sistema de regras vive o RPG, né? Ó, o cara meteu o carro na contramão, não quis nem saber, misericórdia. Vamos falar um pouco de ambientação, né? Aproveitar o climazinho de hoje, com essa chuva, e conversar a respeito do seguinte: como que a gente lida com isso da melhor maneira num jogo de RPG? Como que é uma maneira salutar de se colocar estações do ano, eventos climáticos, né, e tudo? Primeiro de tudo, a gente deveria fazer isso? A gente quer fazer isso? Ou a gente quer que todo dia seja um dia de aventura, né? Seja um dia ensolarado, seja um dia propenso, né? Aquele dia parece que foi feito para ser um dia de aventuras. Não tem neblina, não tem granizo, não tem ventania, a umidade relativa do ar está ali em 60%, todo mundo respira tranquilamente, né? Como que a gente deveria compor isso? Bom, no meu modo de ver, na minha opinião, que é apenas uma opinião, a melhor maneira de você compor o mundo de aventuras, seja enquanto mestre, seja enquanto jogador, o que quer que seja, é compor aquilo que te dará menos trabalho. Compor da maneira que a aventura flua de maneira mais natural. Forçou a barra, meu filho. Se você forçou a barra, se você precisou forçar a barra, seu jogo está começando a ir pro lado do trabalho, da obrigação e menos do divertimento e do lazer. Então, a gente tem, né? A gente tem as nossas percepções, as nossas preferências, a gente tem as nossas inspirações e muitas vezes a gente pega e vê um filme e acha o filme foda e quer fazer igualzinho estava no filme, e fazer igualzinho estava no filme é difícil, porque o filme é uma super produção de centenas de milhões de dólares, com um roteiro que todo mundo conhece, está só seguindo um roteiro, e sua aventura é um improviso, porque a aventura de RPG é um improviso, e ninguém está seguindo nada, sabe? E aí quando você vê aquele clima, aquela situação que fazia todo sentido no filme, no livro que você leu, no produto que você consumiu, na história que te contaram, o que quer que seja, de repente aquela ideia que funcionava tão bem lá no filme, na história, com aquele herói lá e tal, é um desastre para sua aventura de RPG. É um desastre, não funciona, e o trem parou, e ninguém conhece a regra, e eu preciso saber
quantos quadrados, quantos hexágonos, quanto de distância eu vou andar quando tá chovendo, e você não sabe, ninguém sabe, e vai todo mundo abrir livro, e a sessão de jogo vira uma sessão de estudar deslocamento com 1 metro de neve ou com meio metro de neve, qual que é a diferença, né? Então, essa aí foi uma aventura que descarrilhou, né? Uma ideia muito boa que a gente pega de um filme, de um livro, de uma história que contam pra gente, de um qualquer coisa, ela nem sempre vai ser adaptável para a mesa de jogo, por mais que a gente goste, né? A gente tem sempre que lembrar que esses produtos, filme, livro, o que quer que seja, eles são construídos, ensaiados, feitos e refeitos 15, 20, quantas vezes forem necessárias, para ficar do jeito que a pessoa que os produziu consiga nos agradar. Então esses materiais, eles estão alguns passos para o lado, alguns passos de distância do jogo de RPG. Então, por exemplo, tem gente que reclama comigo do podcast por causa do barulho do trânsito. Pô, Eccleston, tem umas pessoas que têm alguma limitação auditiva, deficiência auditiva, e aí eles não conseguem ouvir, a gente não consegue ouvir seu podcast direito porque você não filtra o áudio, né? Você não filtra o áudio e aí fica caminhão, buzina, chuva tá apertando inclusive, né? Tudo tá entrando no meio do caminho e a gente não consegue ouvir a sua fala, porque o áudio fica espremido, né? Sujo, fica cheio de chiado e barulho no fundo. Então você podia melhorar a qualidade do podcast. Eu falei, pô, eu podia, cara, mas eu não tenho esse tempo, né? Tempo é a chave. Tempo é a chave. Na hora de mestrar, na hora de jogar uma aventura de RPG, adivinha, tempo também é a chave, né? Por que o Eccleston grava os podcasts enquanto está caminhando em direção ao trabalho? Porque foi o tempo que ele arrumou. Por que o mestre e o jogador não vão incluir maiores detalhes na aventura? Que eles às vezes compraram pronta, ou viram um colega mestrar e pediram para mestrar, ou eles mesmos estão bolando ali um esqueleto. Por que eles não enriqueceram mais aquela coisa? Porque eles não têm tempo. Porque eles não têm a condição do tempo, né? A coisa tá difícil para eles. Então, cara, se você não tem o tempo, você vai ter que se virar com o que você tem, com o que vê escrito, com o que você já escreveu, com o que quer que seja. E aí nessa hora, os jogadores têm de saber ajudar o mestre, porque a aventura, no fim das contas, ela é construída durante a sessão de jogo. Você tem ali seus rascunhos, suas anotações, você comprou uma parada oficial, pagou em dólares, às vezes inclusive, né? Gerou uma expectativa danada com aquilo, tá super afim de ver aquela aventura se desdobrar, ver aquilo acontecer, chegar logo no dragão e etc e tal. Mas às vezes o jogado não corresponde, não alcança, né? Não satisfaz a sua expectativa. Mas por que isso? Provavelmente porque você está com as expectativas muito elevadas. Se você está com as expectativas muito acima, né? Se você, eu vi o cara online mestrando e ele fazia barulhinho de chuva, ele tinha trilha sonora, ele tinha mundos e fundos de recursos, ele descrevia tudo muito bem, ele estava ali posicionado de uma maneira elegante, bem vestido, estava até cheirando bem. Até o cheiro do cara você capta pela câmera, pelo YouTube, né? Sei lá, pela live, o que quer que seja. Bom, talvez seja porque ele é um profissional em ação, né? Talvez porque aquela aventura nem é tão aventuresca assim. Aquela parada também é um roteiro, porque é feito para entreter, é feito para te prender, para captar sua audiência, né? O mestre de jogo, vamos dizer, o mestre do dia a dia, o mestre do mundo real, ele não tá aí para te entreter,
Ele até pode gostar de te entreter, ele até pode querer te entreter, mas se ele não está sendo pago para fazer isso, se ele está se desdobrando no tempo livre para poder organizar as aventuras, se ele tem algum compromisso real na vida, vamos dizer assim, como um trabalho e tudo, enfim, se o que ele faz é jogar RPG no tempo livre, por mais que ele queira te entreter, por mais que ele queira captar a imaginação do grupo de jogo, isso vai estar fora do alcance dele, porque ele tem outras coisas na vida que são as verdadeiras obrigações dele. Então ele pode conseguir? Não, ele pode conseguir. Ele pode fazer? Claro que ele pode fazer. Direitaço dele. Entendeu? Assim, com força mesmo. Agora, como que fica de você dizer: ah, eu esperava mais do mestre, ele não me cativou, ele não olhou nos meus olhos enquanto dava as descrições, ele não soube prender a minha atenção na mesa de jogo. Pois é, mas se alguém tem que te prender a atenção na mesa de jogo, o que você está fazendo na mesa de jogo para começo de conversa? Por que você foi se meter com a parada que todo mundo sabe que demanda um grau de imersão, de comprometimento? Por que você não foi ver um filme? Que às vezes tem uns filmes que a gente vê hoje em dia que se você se distrair, perder 15 minutos do filme, na verdade você não perdeu nada, né? E numa mesa de RPG a gente sabe, se você se distrair e perder 15 minutos do jogo, você perde muita coisa, né? Pois então, quando a gente consome produtos culturais como lives de RPG, quando a gente consome produtos culturais como livros, como filmes, né, mesas redondas, debates, etc., a gente tem que ter em mente que essas coisas são criadas para manter a gente no foco. Elas são feitas para isso, é o propósito delas, é a razão de ser. O sujeito faz um filme para que as pessoas assistam ao filme. Então ele tem que cativar o público dele, é obrigação dele. Se ele não cativar, o filme dele é um fracasso, sabe? E é isso, não tem meio termo nessa hora. Agora, o mestre de jogo, ele, ou a pessoa que organiza uma aventura, o que ela estava se propondo ali é propor um desafio. E se ela tiver de competir, ainda mais hoje em dia, né, com tudo aquilo que está aí para tirar a tua atenção, ele vai perder. Num dos primeiros podcasts que eu gravei aqui nessa série, eu falei muito da influência cultural, vamos dizer assim, né, dos produtos culturais que existia, de como que era o cinema mudo, como que foi o advento da TV a cores, do Technicolor, a presença do rádio, né, das narrativas, a própria literatura, a maneira como as pessoas muito liam antigamente, hoje leem tão pouco, né, enfim, como que era o ambiente cultural, né? E aí, se a gente parar para pensar como que eram essas sessões de jogo dessa galera num porão, né, nos porões das casas dos respectivos pais, lá nos anos 60 e 70, a gente consegue imaginar que o grau de imersão era absurdo, era elevadíssimo. Só pensa o mundo sem telefone celular. Pensa, 30 pessoas reunidas num porão de 15 metros quadrados, 30 metros quadrados, né? E aí tem essas 30 pessoas reunidas lá, cada uma com 1 metro quadrado, um porão de 30 metros quadrados. Aquele pessoal se acotovelando ali, né? Ninguém tem um telefone celular, ninguém tem uma conta de e-mail, ninguém tem um WhatsApp, ninguém tem acesso a YouTube, ninguém viu YouTube, sabe? A notícia chega nas pessoas pelas caixas de correios. Vem a tal da Reader's Digest, as revistas, os catálogos que chegam pelos correios. Então, para você ter acesso a alguma coisa de notícia, do que quer que seja, você tem que esperar chegar à sua casa, na caixa de correios. Aí você vai até a caixa de correios, pega aquilo, não é? Pega aquele negócio, abre aquele envelope, né?
Muitas vezes os pais pegam antes dos filhos, então depois que os pais leram é que você vai ler, entendeu? E assim funciona com todo mundo. Então pensa o grau de imersão. Se você é adolescente, você saía e você ia para casa do seu amigo e você ficava o dia inteiro fora no final de semana, você saía depois do almoço da sua casa e ficava lá até 10 horas da noite. Ao longo dessas 10 horas, vamos arredondar assim, absolutamente ninguém tinha como entrar em contato com você. Exceto as pessoas que lá estavam, naquele porão, ou os pais que estivessem na casa, no pavimento de cima. Olha isso. E tá todo mundo ali para jogar RPG, jogar jogo de guerra, miniatura, wargame. Compare isso com hoje em dia. Então quer dizer, naqueles primeiros anos, nada dividia a atenção dos participantes. Nada, absolutamente nada. E você tinha tempo livre. Hoje a gente não tem esse tempo livre mais, essa coisa do ócio. A gente não tem o tempo de ser criativo. A gente não tem o tempo de ser artesão, né? A gente tem uma correria danada que faz com que o sujeito que quer gravar um podcast tenha que gravar enquanto está fazendo a caminhada para ir pro metrô, para ir pro trabalho. O que a gente tem hoje em dia é isso, sabe? E aí, vem pro dia de hoje. 30 pessoas num porão. 30 pessoas no porão são 30 smartphones num porão. Cada um com sua vida, cada um com seu ritmo de vida, cada um com suas referências, cada um com seus interesses. Vocês imaginam quantas notificações vão chegar nesses 30 telefones ao longo de 10 horas que eles ficarem ali? Isso se eles tiverem essas 10 horas para poderem interagir. E eu tô falando 30 pessoas adolescentes mesmo, sabe? Ali, ó, 30 adolescentes dos anos 70, 30 adolescentes de 2020. Vocês imaginam quantos TikTok? Se as próprias pessoas não vão querer tirar fotos? Então você tá ali pra quê? Você tá ali pra jogar o RPG ou você tá ali pra tirar a foto de você jogando RPG? Você tá ali pra criar um personagem ou você tá ali pra fazer às vezes até uma live a respeito de criação de personagem, né? Então qual que é o nível de compromisso de cada um? É bem menos da metade. Não deve chegar nem a 5% do que era o de antigamente, onde você literalmente não tinha outra coisa para fazer. Nada mais demandava sua atenção. Nada mais te tirava do seu refúgio escondido, né, daquele porão. Você entrava naquele porão, cara, era 10 horas que você estava vivendo em outro mundo, com outras regras, em outra realidade, sabe? Um outro lugar, fazendo uma outra coisa. Hoje em dia isso não existe mais, nós estamos todos hiperconectados. E pensar que há 20 anos atrás nós pensávamos que isso seria uma glória. Não é. Não é, porque a gente não tem mais o espaço. A gente não tem mais o repouso, né? Então, quando você está ali jogando seu RPG, hoje em dia, e o coitado do mestre está tentando manter o foco de todo mundo na aventura que ele comprou, ou que ele leu, ou preparou, ou de alguma maneira dedicou ali algum tempo do dia dele, a luta contra a qual, a batalha, né, na qual ele se posicionou, é uma batalha terrível. É uma batalha terrível, que é desigual. Ele está competindo com o Google, ele está competindo com a Meta, ele está competindo com o TikTok, está competindo com o Tinder, sabe? E todos os congêneres. Ele está competindo com tudo. As notícias sobre política, futebol, sabe? Você está aqui numa mesa jogando um RPG, invadindo o castelo Ravenloft para dar cabo do Strade von Zarovich. E ao mesmo tempo você está recebendo notificação da guerra da Ucrânia, sabe? E aí você tem uma mensagem dizendo que o Irã mandou não sei quantos mísseis em direção a Israel, e Israel bombardeou não sei quantas criancinhas na Palestina. Tudo verdade, sabe? E aí você está tentando jogar RPG e está assim: como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? Como que você vai fazer?
É dificílimo, é dificílimo. Então, quando a gente vai se propor a jogar, dado que a gente vive nesse mundo, e esse mundo hoje em dia não se escapa mais dele, né? A gente tem de ter uma maturidade a respeito disso. A gente tem que saber desligar o telefone. A gente tem que saber silenciar a notificação. A gente tem que comunicar para o mundo: estou jogando RPG, né? Estou ocupado sendo um nerd, né? Ou um geek, ou um dork, ou sei lá o que, qual que é a nomenclatura que se usa hoje em dia, né? Ou só uma pessoa esquisita, sei lá. Mas a gente fala que a gente joga RPG? A gente sai por aí dizendo isso? Ou isso ainda é meio que um segredinho sujo, uma faceta meio que anônima, especialmente quando você já tem aí seus 45 anos de idade, feito eu, né? A gente vai aos eventos, a gente participa, a gente gasta tanto dinheiro com isso, coloca no status do nosso WhatsApp, a gente manda isso pra frente. Terrível, né, de se pensar que não, né? É uma coisa meio que escondida. Chega a ser irônico. No mundo hiperconectado, o lazer do nerd RPGista é um lazer oculto, é um prazer secreto, é motivo de vergonha, vamos dizer assim, né? Vergonha, porque orgulho não é, se fosse orgulho tava aí, né? Botava na capa do livro do mestre: foi Deus que me deu o adesivo, né? Pois é, não inveje, trabalhe, né? Fazia isso. Não faz, né? Não faz. É aquela coisa meio assim, que vai pelos becos, não anda na avenida principal, né? Aquele namoradinho, aquela namoradinha que você só encontra naquela condição ali, mas não, pera, que não, o que os outros vão pensar, né? E hoje em dia ninguém nem pensa nada de nada. As pessoas escolhem um lado da briga, se posicionam ferrenhamente nele, não pensam mais a respeito, não pensam, né? E seguem em frente, sem pensar. Ninguém pensa mais nada de ninguém, né? Ou de nada. E a gente não, vamos dizer assim, não sai do lugar com relação a isso. A gente quer o jogo, a gente quer que ele seja mágico, a gente quer que ele nos divirta, nos entretenha, nos deixe escapulir desse cotidiano massacrante, horroroso que a gente vive, porque o mundo é sim cada vez mais opressor. Mas a gente mesmo não consegue investir tanto assim nesse nosso passatempo. A gente não consegue de fato desapegar desse mundo que nos oprime. A gente não consegue desligar nossas notificações, desligar o telefone. Então, meu Deus do céu, se sua esposa, se seu marido, qualquer, né, se o seu crush te liga e seu telefone e você não atende, vira emergência. Onde que você tava que eu te liguei e você não atendeu? Não, tava aqui interpretando um elfo. Tava participando aqui da invasão, a toca do Tiamat, da Tiamat, o dragão, né? Tava aqui na casa de fulano de tal, fazendo minhas nerdices, né? Não, a gente não consegue mais. E a gente deveria conseguir pro bem de nós mesmos, pro nosso próprio bem, porque faz falta. Eu não sei se é porque eu sou dessa geração anterior, né? Eu sou lá da época do Pleistoceno, né? Da época lá da preguiça gigante, tigre, dente de sabre e tudo mais. Mas o tal de ter um tempo para simplesmente não ser uma pessoa fictícia, ou simplesmente não ser, ele faz falta. Eu sei até pela gravação desse podcast, muitas vezes eu não gravo. Muitas vezes eu não gravo, minha cabeça tá cheia de outras coisas. E eu não tenho nem o tempo da caminhada para poder de fato fazer isso aqui que eu tô fazendo agora. E eu posso dizer para vocês, faz falta, faz muita falta. Pra minha sanidade mesmo, pro meu sossego, pra minha paz e quietude, sabe? Pra eu não ficar o tempo todo só pensando nos meus problemas ou nos problemas do mundo, que na verdade eu não tenho nem como resolver, nenhum nem outro. Tem problema que a gente tem que não tem como resolver, não adianta você pensar o tanto que for a respeito dele. Então, da próxima vez que você estiver jogando um RPG e você estiver se perguntando o
Que dia que vai chover? Será que vai chover? Cadê a neve? Né? Por que que não venta? E esse sol de rachar? Né? Quanto que eu consigo ver nesse nevoeiro? Quanto que eu consigo andar em 1 metro de neve? E etc e tal. Lembre-se que você só está jogando um jogo. Lembre-se que você não tem compromisso nenhum de estabelecer uma realidade plenamente crível. Lembre-se que você está só tentando se distrair um pouco de um cotidiano que está aí para te massacrar, te oprimir. Tá certo? Não seja assim tão rigoroso consigo mesmo, não seja assim tão rigoroso com o mestre que organizou a aventura e não seja assim tão rigoroso com a pessoa que escreveu essa aventura e colocou para download gratuito, para publicação, para compra ou o que quer que seja. Apenas aceite que de vez em quando é simplesmente melhor e mais saudável olhar e dizer assim: ah, cara, não sei, joga aí um dado de X lados e o número que der é o número da sua resposta. E segue em frente, segue na sua fantasia, por mais ridícula, por mais surreal, incrível, né? Não crível que ela seja. Permita-se desafogar, permita-se sonhar, permita-se sorrir, achar tudo ridículo, porque você pode ter certeza, muito mais cedo do que você imagina, aquela sessão de jogo vai acabar e você vai ter que sair dali e você vai ter que voltar para esse mundo real aqui, tão opressor, tão cheio de números, estatísticas e dados para jogar em cima de você e pautar a sua vida. É isso, gente. Muito obrigado a vocês pela atenção. Bom dia.